Então nós podemos dizer que a igreja bergoliana, ela é uma fase de transição entre a igreja provisória, que é essa igreja conciliar, e a igreja universal que vai se instalar em breve. Mas é aqui que entra a pandemia. A pandemia é a última tática, é o último meio que eles estão usando para fazer com que se conclua todo esse processo. Então nós temos que entender também a importância da pandemia nesse processo. Então aqui, recentemente, numa entrevista ao jornal La Estampa, no dia 14 de março, foi perguntado a Bergoglio como nós podemos enfrentar a pandemia. E ele respondeu assim: procuremos não nos fechar em nós mesmos. Ao invés disso, edificando uma nova ordem mundial, baseada na solidariedade. Tá vendo aqui, ó? O princípio sempre é a solidariedade. Não mais o reinado de Cristo, nem a glória de Deus, mas a solidariedade. E com a solidariedade nós vamos estudar novos métodos para destruir a prepotência, a pobreza, a corrupção. Esses são os nossos inimigos. E assim todos juntos, cada um da sua parte, sem delegar aos outros responsabilidades, poderemos trabalhar contra a injustiça e trabalhar para oferecer médicos para todos. Então cada um vai morrer em paz, porque vai ter um médico ali do lado, analisando a pessoa. Assim, praticando e manifestando toda essa coesão, poderemos nos levantar. Então você veja como ele faz essa ligação da pandemia com a nova ordem mundial. Quer dizer que aqui ele fala como um político, não fala como um líder religioso mais, porque agora a pandemia se tornou a grande ameaça para a humanidade. E a religião não tem outra função senão desempenhar frentes de solidariedade contra esses inimigos do homem. Então veja que o historiador judeu Gershon Scholem, ele escreveu um livro chamado Messianismo Judaico, e ele diz que o Messias dos judeus só poderá vir através de um processo de catástrofes, revoluções, guerras, colapsos econômicos e pandemias. Então isso ele explicava no começo do século XX, e isso dá entendimento para aquele princípio maçônico que diz que a ordem vai vir pelo caos. Ordo ab caos. Então, que quer dizer que os dois aspectos do messianismo judaico é, primeiro, criar graves problemas, cataclismas e destruições, e o outro aspecto é a maneira como o Messias vai trazer a redenção para a humanidade, trazendo a cura, trazendo a reorganização e trazendo desenvolvimento e progresso econômico para que as pessoas percebam que ele é realmente o Salvador do mundo e aquele que vai dar a glória para Israel. Então, em 23 de setembro de 2012, os judeus rezaram todos juntos num grande congresso internacional deles, pedindo pela vinda do Messias. E nesse congresso eles declararam que a humanidade já estava pronta espiritualmente para receber esse dom da vinda do Messias. Então aqui a forma como a pandemia é organizada é que nós colocamos em questão. Porque o fato de que nós temos aí uma doença é algo evidente, mas a maneira como essa doença é apresentada, a maneira como os remédios, os medicamentos corretos são impedidos de chegar até as pessoas, e a maneira como eles vão impor certas soluções, restringindo as nossas liberdades, sendo que a gente sabe que isso não tem necessariamente um efeito positivo em vista da doença, é que nos traz aqui um questionamento para nós pensarmos se de fato esta pandemia não é, por acaso, uma ferramenta que está sendo usada
a serviço de uma causa superior, para entronizar esse governo mundial, que só vai ser aceito na medida em que nós não temos como controlar o processo dessa pandemia, a não ser por uma administração única de todos os países. E isso vai ser um pretexto para se criar esse controle de toda a população através de chips, através de toda uma tecnologia que vai permitir que as pessoas sejam literalmente controladas em todos os seus movimentos e atividades, a fim de fazer com que uma certa pandemia não se desenvolva mais. Então é por isso que Monsenhor Viganò, no seu pronunciamento de 8 de maio de 2020, ele disse algo que é muito oportuno para a nossa realidade atual, afirmando que nós temos razões para crer com base nos dados oficiais relativos à incidência da pandemia, que existem poderes interessados em criar pânico no seio da sociedade com o único objetivo de impor permanentemente formas de uma inaceitável limitação das liberdades humanas, com o controle de pessoas e de rastreamento do seu deslocamento. Esses métodos de imposição arbitrária são um prelúdio da criação de um governo mundial isento de qualquer controle. Então foi assim que Monsenhor Viganò definiu o problema desses lockdown, de todas essas atitudes que estão sendo impostas para a sociedade desde o primeiro momento em que nós nos confrontamos com o problema desse vírus, e agora nós estamos entrando numa fase mais avançada, quando eles já prevêem medidas de controle das nossas liberdades que sejam definitivas. E isso tudo foi preconizado desde o fim de 2010, quando a Fundação Rockefeller já anunciava uma eventual pandemia e dizia que ela só poderia ser contida com medidas graves de coerção das liberdades humanas, arbitrárias e autoritárias, e afirmando inclusive que mesmo depois que a pandemia fosse controlada, essas medidas deveriam continuar a acontecer. Então é por isso que nós devemos aqui concluir com essa frase de Monsenhor Viganò, desta sua carta de 3 de março, quando ele diz então que para realizar plenamente o projeto globalista, a elite não hesitará em violar os direitos fundamentais, sob o pretexto de fazê-lo para o nosso bem. Então sejamos conscientes desta verdade e façamos na nossa vida uma oposição formal a esse sistema, testemunhando até o fim a nossa adesão incondicional a Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Rei e verdadeiro Filho de Deus, nosso único Redentor e Salvador.